está estudando sobre o Evangelho e nós vimos que nós viemos de Deus, o Deus que criou todas as coisas. Nós vimos que as coisas deram errado por causa do pecado. E na semana passada, a gente estudou deixa eu ver aqui, Watson. Pode deixar. Pronto. Na semana passada, nós vimos quem vai restaurar as coisas. Quem vai dar ordem a esse mundo. Tá? E aí a gente viu que Cristo é aquele que restaura tudo. E Cristo restaura tudo pela sua obra. É extremamente importante que a gente compreenda o seguinte: uma das coisas que tem acontecido muito neste universo, nesse contexto que nós vivemos, é a tentativa de privatizar a religião. Então, é muito comum a gente ver pessoas dizendo: religião é algo para o domingo no templo. Mas não dá para você misturar religião com os outros aspectos da vida. Como se a nossa vida fosse cheia de... como se fosse uma casa. E essa casa, ela está cheia de quartos. Presta atenção, tá? Ela está cheia de quartos. E cada quarto é independente um do outro. E um desses quartos, de vez em quando a gente visita, mas aquele quarto, ele não tem nenhuma interferência nos outros cômodos da casa. Às vezes, algumas pessoas querem tratar espiritualidade assim. Mas não é assim que a Bíblia apresenta a relação do homem com Deus. A nossa relação com Deus, irmãos, ela vai interferir em tudo. À medida que nós cultivamos um relacionamento, note bem, genuíno com Deus, por meio de Cristo, no poder do Espírito, baseado nessa palavra, isso vai interferir em tudo. Isso vai interferir no nosso trabalho, no nosso namoro, no nosso casamento, na nossa comida, no nosso esporte, na nossa vocação, em todas as áreas da nossa vida. Então, nós temos um mundo que deu errado por causa do pecado, e o único que vai restaurar todas as coisas é Cristo. É muito comum, às vezes, se levantarem ideologias e conceitos redentores. Ou seja, pessoas que começam a dizer que determinadas coisas, que em si não são más, mas que podem ser muito boas. Mas o problema é quando essas coisas, elas são apresentadas como redentoras. Exemplo, a educação é importante? É muito importante. Uma boa educação pode ter um efeito extremamente positivo na vida do indivíduo? Pode e tem. Mas, às vezes, pessoas querem elevar, um exemplo, a educação a um status de redenção. E elas começam a apregoar
que se houver educação no sentido formal para todos os homens, nós teremos uma humanidade transformada e restaurada. E não é assim. A prova disso é que você já viu, eu já vi, pessoas com muita educação, pessoas com muita cultura, serem responsáveis por falcatruas, por roubos, por atrocidades as mais variadas. O problema daquela pessoa não era falta de educação, não era falta de conhecimento. Então a educação tem o seu valor, a importância de nós estudarmos, a importância de nós termos uma formação acadêmica. Isso tem o seu valor, tem o seu lugar, tem o seu espaço, tem a sua importância, mas não é isso que vai redimir a humanidade. Não é isso que vai trazer redenção para a sociedade. Porque inclusive pessoas que receberam muito isso, essas mesmas pessoas manifestam no seu caráter aquilo que é comum ao ser humano, o pecado. Então quem é que vai restaurar essas coisas? Qual é a solução para esta terra caída? A solução é Cristo. Não apenas a solução individual, mas a solução global. E aí nós vimos que Cristo, ele restaura as coisas por intermédio da sua encarnação, que Cristo restaura as coisas por intermédio da sua substituição, ele morreu em nosso lugar, e que Cristo restaura as coisas, restaura tudo aquilo que deu errado no mundo, pela encarnação, pela substituição e pela restauração final deste universo. Então vamos entender o seguinte: nós somos uma comunidade de fé que acreditamos que este mundo, marcado pelo mal, pelo pecado, ele será um dia renovado e restaurado pelo Senhor. Que o Senhor vai redimir não apenas a nossa alma, mas ele vai redimir o nosso corpo. Bem, aí tem a pergunta que eu queria tratar com os irmãos hoje. Como é que eu posso ser restaurado? Como é que os meus pecados são perdoados? Como é que eu vou herdar esse universo perfeito, sem pandemia, sem violência, sem roubo? Eu estava visitando uma pessoa essa semana, e ele conversando comigo, ele disse: pastor, entraram na minha casa 3 vezes, e a casa da pessoa é segura. E as 3 vezes que entraram na minha casa eram de dia. E ele falando sobre isso. Esse mundo tão inseguro, tão suscetível à violência, tão suscetível a enfermidades, a patologias, como é que nós podemos experimentar a restauração final de Deus? A Bíblia diz que nós devemos ter fé. E aí é importante que a gente entenda o que é fé, né? Lembra de uma música secular que dizia: a fé não costuma falhar? Não é? Comum as pessoas dizerem assim, né? Tenha fé, cara. Tenha fé. Mas fé em quê? Hein? Nós vamos vencer essa batalha, mas tenha fé, certo? Mas fé em quê? Ou em quem não tenha fé? Use a sua fé.
É assim que a Bíblia diz, irmãos. O que é que você crê? Se apegue aí a um santo das causas perdidas aí, qualquer um, mas tenha fé. É isso que a Bíblia diz? É claro que não. É claro que não. Biblicamente, o que é fé, irmãos? Biblicamente, a fé, ela precisa estar em alguém. Aquele conceito de fé na fé não é fé. Tem gente que acha que pensamento positivo é fé. Pensa positivo. Pensa positivo. Tem gente que acha que é fé. Tem gente que acha que aquele conceito de O Segredo, já ouviu falar de O Segredo? The Secret, né? O Segredo. Tem um livro, e agora tem até filme, né? Mas qual é, assim, em termos bem simples, a tese de O Segredo? A tese do segredo é o seguinte, que você mentaliza positivamente algo. Você espera algo bom. E o universo, ele vai lhe dar o que você espera. Então, o universo, ele é apresentado como um ente vivo que entrega às pessoas o que elas esperam. É essa a tese. E tem muita gente que embarca nessa, né? Ele diz, o universo vai lhe dar o que você espera dele. Então você espera algo bom, o universo vai lhe dar algo bom. Isso não é fé, irmãos. Isso é outra coisa. Então, biblicamente, irmãos, isso aqui é uma aula, tá? Então, se você quiser perguntar, falar, pode falar. Levanta a mão aí, tá certo? Então, biblicamente, a fé, ela está depositada em uma pessoa, que é Cristo. E por que a fé é eficaz para nos salvar? Porque Jesus morreu por nossos pecados, ressuscitou do túmulo. E quando nós cremos em Jesus, os nossos pecados são perdoados e nós podemos ter a certeza de que viveremos com Deus para sempre e de que um dia ressuscitaremos da morte, como aconteceu com Jesus. Ou seja, pela fé em Jesus Cristo, nós venceremos um dia, ou melhor, Jesus venceu e nos oferece vitória sobre o mal. Pela fé, um dia nós seremos livrados de todas as malignidades dessa terra. Mas o que significa ter fé? E aí a gente precisa compreender o que significa salvação pela fé. A fé é importante? É importante. É fundamental. Veja bem, qual a importância da fé? Deixa eu ver aqui. Ok. Qual a importância Watson, dê uma olhada aí no conteúdo que está colocado aqui. Eu acho que é um outro que tem acréscimos, tá? É o que eu lhe passei hoje, que tem acréscimos, aí tem um conteúdo adicional, tá certo? Veja bem, o que é fé? Quem é que poderia me dizer o que significa fé? Fé, o que é fé? Hebreus 11. Certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, perceba o seguinte, que existem dois elementos fundamentais para sermos salvos. Quais são os elementos? Dois.
graça, né? A salvação é pela graça, então a graça ela é o fundamento da nossa salvação. Mas quais são os dois requisitos fundamentais para uma pessoa se apropriar da graça de Deus? Fé, crer e arrependimento. Tá? Tá certo? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé são os dois elementos da conversão. E sem conversão não há salvação. Então, os dois elementos da conversão são o arrependimento e a fé. Então, a fé é fundamental. A fé, juntamente com o arrependimento, são necessários para a salvação. Por exemplo, Hebreus 11:6 diz algo interessante. Hebreus 11:6 diz o quê? Que sem fé é o quê? Impossível o quê? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Abra, por favor, a sua Bíblia em João 6:29. Oi, querida. Oi? O que Maria está colocando é que existem alguns grupos que advogam que o batismo é necessário para a salvação, né? E aí utiliza aquele texto, por exemplo, quem crê e for batizado será salvo, né? É importante a gente compreender a questão do contexto bíblico. Se você observar esse texto, diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Mas aí o texto continua e ele diz assim, quem, porém, não crê, será o quê? Condenado. Então, o contexto já é autoexplicativo. Por quê? Qual é a importância do batismo? Agostinho dizia que o batismo, ele é o sinal visível de uma graça invisível. Existem alguns textos, então o batismo é importante. Em que sentido? O verdadeiro crente, ele busca o batismo. Tá? O verdadeiro crente, ele busca selar essa união com Cristo, sendo batizado e professando a fé. Mas por que que o batismo, ele não é salvador? Porque não há nenhum poder na água. A água é um símbolo de purificação. Por que que o batismo não é salvador? A gente tem na história pessoas que não foram batizadas, mas foram salvas. Eu só vou mencionar uma. O ladrão na cruz. O ladrão da cruz, ele não teve tempo de ser batizado por questões óbvias, né? Mas Jesus disse para ele, antes ele ser batizado e sem ser batizado, que ele estaria com Jesus no paraíso hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, esse conceito do batismo como um elemento salvador, eu não sei se tem alguma igreja chamada evangélica que defenda isso, mas esse é um conceito católico. Porque dentro da teologia católico-romana, a água do batismo, o rito batismal, ele tem um poder regenerador. Então, o batismo, para quem é crente, ele significa muito. Ele é o sinal visível de que Deus o alcançou. Mas, para quem não é crente, o batismo não vai servir para nada. Porque é o sinal visível de uma graça que ele não recebeu. Não,
Entendeu? O batismo é um sacramento, né? Mas dentro da concepção católica, o casamento também é um sacramento. E dentro de uma concepção cristã reformada, não é. Tá? Então, os dois elementos são esses: arrependimento e fé. Oi. Os mormons, os mormons são uma seita, né, eles têm uma interpretação muito equivocada daquele texto de 1 Coríntios 15, quando Paulo trabalha sobre a ressurreição. Então, eles usam um texto lá isolado para advogar o batismo pelos mortos. Alguém morreu, não foi batizado, e aí uma outra pessoa faz esse batismo por procuração. Entendeu? Não tem nenhum, assim, né? Não tem nenhum cabimento, né? Tem lógica, aí fulano morre, não deu tempo de ser batizado, aí eu me batizo por causa dele, e aí salva a alma dele, não tem nenhum cabimento. Exato. Tá? Oi, dona Edna. Que bom que vocês estão falando hoje, eu falando sozinho, né? Oi. Uma vez salvo, para sempre é salvo. Isso é um contexto bíblico reformado, que mostra que salvação não é algo que a gente vive perdendo e ganhando. Tá? O conceito bíblico reformado é o seguinte: Deus, Ele, antes da fundação do mundo, Ele nos escolhe. Na história, Ele nos chama para Ele, através da pregação do Evangelho. E Ele nos justifica. O mesmo Deus que nos justifica, Ele nos santifica. E o mesmo Deus que nos santifica, Ele glorifica. Em termos simples, esse conceito ele diz o seguinte: que uma das marcas do verdadeiro salvo é que ele vai perseverar até o fim. Ele pode até cair, ele pode até ter momentos de fraqueza espiritual, mas Deus, Ele vai levantá-lo. E aí, nós nos baseamos em vários textos. Por exemplo, João 6, eu pedi para a gente ler João 6, 29, né? Mas João 6, 37, diz assim: todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, veja, a ideia reformada é o seguinte: que Deus, em Cristo, Ele nos elege. E aí, se a gente olhar um texto, exemplo, Romanos capítulo 8, versículo de número 29 e 30. Diz assim, Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a obra que Deus determinou lá na eternidade passada, Ele vai cumprir essa obra, e essa obra vai atingir a sua consumação na eternidade futura. Ou seja, quem Deus conheceu de antemão e escolheu, Deus vai chamar. Quem Deus chama, Deus justifica. E quem Deus justifica, Deus glorifica. É claro que nós temos que perseverar, mas o verdadeiro crente vai perseverar. O verdadeiro crente não vai dizer: se eu sou salvo pela graça, eu vou viver de qualquer forma. Não. O verdadeiro crente vai dizer: Deus me salvou pela graça, e por isso eu vivo para Ele, porque eu pertenço a Ele.
Então, esse conceito, uma vez salvo, salvo para sempre, ele apresenta a ideia de que uma das marcas do verdadeiro crente é que o verdadeiro crente, ele vai perseverar até o fim. Se ele não perseverou, é porque não é um verdadeiro crente. Oi, Maria. É um conhecimento salvífico, não é um conhecimento cognitivo, é um conhecimento eletivo. Qual o significado de conhecer em Romanos 8, 29? É um conhecimento eletivo, é um conhecimento de amor. Por exemplo, Mateus 7, diz que lá no dia D, pessoas vão chegar diante de Jesus e vão dizer: Senhor, em teu nome, profetizamos. Bom, não é bom? Proclamamos a palavra de Deus. Em teu nome, expulsamos muitos demônios, não é bom? Bom, cadê pastor Wallace? Está dando aula. Né? Em teu nome, fizemos muitos milagres. Tudo é bom. Mas aí Jesus diz para eles: nunca vos conheci. O que o texto está querendo dizer? Que Jesus não sabia quem eles eram? Não sei quem vocês são. Nunca fomos apresentados. É óbvio que não é isso. É o conhecimento eletivo, é o conhecimento em amor, é o conhecimento salvífico. Aí o texto diz, está lá, Mateus 7, 21 a 23, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja como a Bíblia se explica. Veja que esse nunca conheci é o conhecimento salvífico, porque Jesus sabia que eles praticavam a iniquidade, mesmo profetizando, expulsando demônios e fazendo milagres. Então, é esse conhecimento, é o conhecimento redentor. E aí, tranquilo? Veja bem. Oi? Oi, Reis. Como é? Esse texto de Hebreus 6 é um texto difícil, mas é um texto, tem uma expressão grega que é usada nesse texto, que ela é utilizada só aí no Novo Testamento. Ela se refere a pessoas que, sem serem eleitas, foram abençoadas por Deus, receberam benefícios de Deus, mas elas experimentaram algo que a Bíblia chama de apostasia. Esse cair aí no texto grego se refere a uma apostasia, a um abandono da fé, em sentido extremo. E aí o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem foi, fala sobre essa realidade de pessoas que vivenciaram um tipo de apostasia, caíram e não serão renovadas ao arrependimento, né? Eu não sei. Eu não sei. Talvez, eu não sei. Saul era uma figura muito controvertida, né? Porque Saul era aquele cara que recebeu bênçãos de Deus, foi ungido por Samuel, até profetizou, mas era um indivíduo assim, com algumas posturas meio duvidosas, a ponto de consultar necromante, né? Tá? Então, veja, irmãos, vamos pensar mais alguma pergunta? Então, vamos continuar aqui a questão de fé. Eu coloquei esse material aí, eu não sei se houve eu coloquei um material atualizado aí em cima, tá certo? Só que esse que está colocado aqui, faltou algumas coisas que eu já inseri. Mas vamos olhar, João capítulo 6, versículo 29, o que é que diz esse texto, tá? Pensando aí sobre fé. Eita, o tempo passa. Vamos lá, João 6, 29, diz assim, a palavra de Deus diz assim, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele
enviou. Ou seja, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que a obra máxima que Deus requer de nós é crer em Cristo. Qual é a obra que Deus requer de nós? É crer em Cristo. Se a gente lê 1 João 3:23, apresenta que o mandamento de Deus é que nós creiamos em Cristo. Então, queridos, a fé é essencial. Romanos 10:9 diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha o que esse texto diz, Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. O texto diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração creres, ou crer, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você será salvo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Atos 2:44. Como é que os cristãos são chamados em Atos 2:44? Os irmãos se lembram? Os cristãos são chamados de crentes. Crentes. Então, perceba o seguinte: Deus, Ele nos salva por meio da fé. E esta fé, ela não é uma fé morta. Ela é uma fé viva. Ela é uma fé, conforme Gálatas 5:6, que atua pelo amor. Mas o que é essa fé? E quais são os elementos dessa fé? Qual é a fé salvadora por meio da qual o indivíduo é de fato restaurado? Tem um conceito nesse livro aqui, eu não sei se a capa dele ainda é assim. Esse livro é muito bom. Esse livro eu comprei, eu estava no meu penúltimo ano de seminário. Isso significa que faz muito tempo, né? Salvos pela Graça, né? Do Anthony Huckman. Um livro muito bom sobre doutrina da salvação. E aí, o Anthony Huckman, ele fala o seguinte sobre fé. O que é a fé salvadora? Ele diz o seguinte: a fé salvadora é definida como uma resposta ao chamado de Deus pela aceitação de Cristo pela pessoa toda. Isto é, com convicção firme da verdade do Evangelho e com dependência confiante em Deus, em Cristo, para a salvação, junto com compromisso autêntico com Cristo e seu serviço. Resumindo, Huckman está dizendo que fé é aceitar a Cristo. Fé é aceitar a Cristo com convicção firme da verdade de Cristo, com dependência dele e com compromisso com ele e com o seu serviço. Aí a gente pensa nos 3 aspectos da fé. Já pensou nisso? Quais são os elementos que comprovam que a fé que nós temos é verdadeira? Existem 3 elementos: conhecimento, assentimento e confiança. Você pode repetir comigo, por favor? Conhecimento, assentimento e confiança. Mais uma vez, um pouco mais forte, mesmo com máscara. Conhecimento, assentimento e confiança. Esses são os 3 elementos da fé. O primeiro elemento é o conhecimento, ou seja, para uma pessoa ser salva, ela precisa ter um conhecimento suficiente sobre a pessoa de Cristo.
conhecimento de Cristo não é compreensão total de Cristo. Porque a gente não consegue compreender totalmente Deus. Por quê? Porque a gente é criatura. Mas a gente consegue conhecer de Deus o que Ele revelou. Então veja, eu não entendo totalmente Deus, né? Tem até uma música, né? Ninguém explica Deus, parece, né? Uma coisa assim, né? Eu não entendo totalmente Deus, nem você. Porque Ele é Deus. Não é fato. Mas fé, irmãos, não é aquele negócio que o indivíduo diz, eu fui salvo. Como é que você foi salvo? Não sei. Quem é Jesus para você? Não tenho a menor ideia. E Deus, aí que eu não sei mesmo, mas eu senti algo e eu estou salvo. Está entendendo? Fé. Oi? Exatamente. Exato. Perfeitamente. Então veja, a fé, ela tem um elemento experiencial, pelo qual o Senhor nos resgata, mas quando nós temos fé, nós temos conhecimento. Eu creio em Cristo. Cristo morreu por nós. Cristo nos salvou. O primeiro elemento da fé é o conhecimento, mesmo sem compreensão total. O segundo elemento da verdadeira fé é assentimento. E o que é assentimento? É não somente conhecer a Cristo, conhecer o que Cristo fez por nós, mas é aceitar o que Cristo fez por nós. É concordar com o que Cristo fez por nós. É aceitar os ensinos da palavra de Deus. Irmãos, às vezes, pessoas podem dizer o seguinte, eu tenho fé em Cristo, mas isso aqui da Bíblia eu não concordo não. Oxe, como é? Não, eu tenho fé em Cristo, eu sou um cristão, mas essa parte aqui eu não concordo não. Me lembro de um irmão da igreja, que ele disse que estava ouvindo uma pessoa falar, aí a pessoa disse, isso aqui que Jesus falou, eu não concordo não, só pregando. Tem cabimento um negócio desse? Então, a verdadeira fé, ela envolve essa aceitação da pessoa de Cristo e dos ensinos de Cristo. E em terceiro lugar, irmãos, a verdadeira fé envolve confiança. Ou seja, o que é fé? É a gente deixar de olhar para nós mesmos como nossos salvadores, como nossos redentores, como pessoas boas e maravilhosas e bem intencionadas, e olhar para Cristo, e se apropriar dos méritos de Cristo, da pessoa de Cristo. O que é fé, irmãos? É a gente confiar que a obra de Cristo por nós foi suficiente, eficiente, eficaz, e nós somos salvos somente por Cristo e por ninguém mais. É isso. Não é por Cristo e pelas obras, não é por Cristo e pelas boas intenções, não é por Cristo e pela religião, é por Cristo somente. Então, quando uma pessoa tem fé, ela tem esta experiência com Cristo, este encontro com Cristo, Cristo vai até ela pela palavra, e nesta fé há o conhecimento. Ela conheceu a Cristo, o assentimento, ela aceita a verdade de Cristo, e a confiança, ela descansa totalmente em Cristo para a sua salvação. E qual vai ser o resultado disso? O resultado disso vai ser o serviço obediente. Por quê? Porque Tiago diz algo. Em Tiago 2. Lembra o que Tiago diz? Fé sem obras é o que, irmãos? É morta. Fé
sem obediência é um engano. É o engano do pecado. Então a fé, ela vai nos conduzir, mesmo imperfeitos como somos, ao desejo de obedecer a Deus. Porque, como nós dissemos, a verdadeira fé atua pelo amor. Está claro isso aí? Quais são os 3 elementos da fé? Conhecimento, assentimento e confiança. Mais uma vez, conhecimento, assentimento e confiança. Como é que a gente pode ser restaurado? A gente só pode ser restaurado por Cristo e mediante a fé em Cristo. Mas o poder não está na fé. O poder está no autor da fé. Então veja, depositar a fé em Cristo não é questão de esforço cada vez maior. Significa deixar de confiar em nós mesmos e passar a confiar em Jesus e descansar nele. Nós não somos salvos, irmãos, também pela qualidade da nossa fé, nem pelo tamanho dela. Jesus disse que se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, obviamente Jesus usa uma linguagem metafórica, a gente diria, monte, vai daqui para lá, e o monte ia. Então, a gente não é salvo pelo tamanho da nossa fé. Calvino dizia que a fé era uma mão vazia que a gente estende para Cristo. O que eu levo? Eu levo nada. O que eu levo para Cristo? O meu pecado. E o que Cristo faz? Ele toma o meu pecado e ele me dá a justiça dele. Olha que troca. Essa é uma troca vantajosa, não é? Então, o que nos salva não é a qualidade da nossa fé. O que nos salva é o que Jesus fez por nós. A fé é o instrumento pelo qual nós somos salvos. Aí eu coloco, por exemplo, um exemplo. Eu coloco, desculpa a redundância, um exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Não precisa responder. Quem é aqui que tem medo de avião? Andar de avião é um terror, meu Deus, eu lá nas alturas, né? Se cair, mas vamos imaginar, eu coloco aqui, 2 pessoas embarcam no mesmo avião, certo? 2. Uma delas não tem quase nenhuma fé, nem no avião, nem na tripulação. Não acredita muito no avião, nem muito na tripulação. Tá certo? Uma delas não acredita muito naquilo e acha que vai cair. E aí os 2 passageiros, eles entram na aeronave, eles viajam e os 2 chegam em segurança ao destino. Uma dessas pessoas teve, entre aspas, 100 vezes mais fé do que a outra. Mas as 2 chegaram ao destino. Por que a pessoa chegou ao destino? Foi por causa da qualidade ou da quantidade da fé dela? Ou foi por causa do avião e da tripulação? É óbvio. Foi por causa do avião e da tripulação. Então, as 2 chegaram ao seu destino, são e salvos. Por quê? Porque o avião os conduziu. Então, o que nos salva, irmãos, não é o mérito da nossa fé. 5 minutos e vamos terminar. O que nos salva não é o mérito da nossa fé, irmãos. O que nos salva é o mérito de Cristo. A fé é simplesmente o instrumento que Deus nos deu para nos apossar dos méritos de Cristo. Está claro isso? Simples, é? Então, fé não é também, gente, um nível de certeza psicológica. Não é mentalização, não é pensamento positivo. Fé é o quê? É um ato da vontade
que nos leva a descansar em Cristo. Nós entregamos totalmente a nossa vida a Jesus, porque Ele se entregou totalmente por nós. E aí a gente para por hoje, apresentando aqui, tá? Aqui está o resumo do que nós falamos nesses últimos estudos, capítulos do Evangelho. Capítulo 1. De onde nós viemos? Nós viemos de Deus. Nós não somos uma evolução de um chimpanzé ou um resultado de uma explosão em um determinado momento do tempo e cujo caos gerou ordem. Eu nunca vi caos gerar ordem. Eu nunca vi explosão gerar ordem. Só no Big Bang tem isso. Só no Big Bang o caos gera ordem. Você já explodiu alguma coisa, ouviu alguma coisa explodindo e daquela explosão veio ordem? É aquela história, né? Tem um carro está levando algumas pessoas, ele tem um acidente, ele vira, e naquele carro tem ovos, tem farinha de trigo, tem açúcar, e de repente tem aquela virada do carro, e quando vai olhar, percebe-se um bolo. O carro capotou várias vezes, os ovos quebraram, a farinha de trigo se juntou lá ao ovo, açúcar, os outros ingredientes, e formou um bolo. O Big Bang é mais ou menos isso. É o caos que gera ordem. Pois é. Então, nós viemos de Deus, aquele que é único, mas se relaciona conosco. Segundo, por que as coisas deram errado? Por que a gente vive num mundo de caos? Por causa do pecado. E o que é que o pecado gera? O pecado gera escravidão e gera condenação. O que vai restaurar as coisas? Por que crente, irmãos, tem que ter esperança? Por que crente tem que ter esperança? Mesmo na pandemia. Por que crente tem que ter fé, mesmo em meio a circunstâncias difíceis? Porque nós cremos que Cristo, pela sua encarnação, pela sua substituição, Ele vai restaurar tudo. Ele vai limpar todo o mal do universo. Ele vai nos resgatar completamente. A obra que Ele começou em nós, Ele vai terminar. Ele nos deu vida eterna e ninguém vai tirar a vida eterna, nem a morte. A vida eterna é nossa e ninguém rouba, irmãos. Ninguém rouba. É o que John Wesley disse. John Wesley estava lá, morrendo, o pai do metodismo. E qual foi a frase dele? A frase dele foi: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Era um homem crente. Foi o que ele disse. O melhor de tudo é que Deus está conosco. E morreu. Abriu os olhos vendo o Senhor Jesus. E um dia vai juntamente conosco ressuscitar, ter o seu corpo transformado, e estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que restaura todas as coisas é Cristo. Como eu posso ser restaurado? Por meio da fé. Por meio da fé em Cristo. E esta fé em Cristo, ela se revela por meio da graça do Salvador, por meio da verdade do Salvador, porque em Cristo há graça e há verdade. Vamos ficar por aqui? Perguntas? Então vamos ficar de pé e vamos orar? Deus, muito obrigado pelo Teu Evangelho, muito obrigado porque Jesus fez por nós. Muito obrigado pela segurança firme que temos no Salvador. Leva-nos em paz
e nos traz logo mais à noite. Abençoe cada servo e serva do Senhor. Cuida do nosso coração, Deus. Abençoe aqueles que estão sofrendo. Traz consolo e traz o teu milagre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vão em paz. Deus abençoe a todos.